A título de exemplo, é analisada a modelagem de um sistema VAC hidráulico. Primeiro, abra a seção Instalações da caixa de ferramentas do navegador para adicionar à lista a instalação em questão. Adicionamos o tipo AVAC hidráulico, aquecimento, com fluxos de entrega e retorno, e escolhemos uma cor para cada fluxo. Adicionamos também o nome da instalação. Na vista 3D do modelo, abrimos o menu Desenho para selecionar a entidade que queremos inserir. Escolhemos o elemento Equipamento. A caixa de ferramentas Propriedades, à direita, mostra informações sobre o elemento selecionado. Clicando no campo Modelo, será aberto o configurador paramétrico. Entre as várias categorias, escolhemos a tipologia Tanques Inerciais e o modelo Tanque de Inércia pintado em gates flangeados. Na próxima etapa, será visualizado o modelo 3D do objeto e poderemos configurar suas propriedades. Após concluir a configuração, o objeto pode ser colocado no modelo. Prosseguimos adicionando uma entidade do tipo terminal e selecionando o objeto terminal hidráulico. Neste caso, imaginamos criar um novo objeto MAP importando o modelo 3D de um arquivo externo. Na primeira etapa da janela do assistente, selecionamos o arquivo que desejamos importar. Será mostrada uma prévia do modelo escolhido, suas dimensões, adquiridas automaticamente com a importação, e o ponto de posicionamento no desenho. Na próxima etapa, escolhemos a categoria e o tipo de objeto parecido com aquele que estamos criando. Na terceira etapa, definiremos os dados característicos da entidade e, por fim, serão inseridos os conectores nos engates superior e inferior. O objeto configurado é posicionado em um ponto escolhido do modelo. Se necessário, será possível reaplicá-lo em várias posições. Em seguida, modelamos uma entidade do tipo acessório. No menu Desenho, selecionamos o objeto MAP Acessório, Pressão, e definimos suas propriedades com o configurador paramétrico. Da categoria Coletores, escolhemos o tipo Colhedor, Coplanar, Fundido, Monobloco. A biblioteca de projeto é continuamente atualizada com as entidades modeladas. Aliás, abrindo a seção de instalações mecânicas, é possível visualizar o catálogo de cada um dos projetos adicionados ao modelo. Em seguida, poderemos traçar as conexões para criar a rede de instalação. No menu Desenho, selecionamos a entidade Tubo, Pressão, e da caixa de ferramentas de propriedades, atribuímos algumas características, como o sistema de aquecimento criado anteriormente e o fluxo de retorno. A conexão será traçada no conector A, entrada água do equipamento. Na biblioteca geral, escolhemos o tubo aço, série leve e editamos seu tamanho. Os snaps verdes visíveis no equipamento indicam os conectores disponíveis. Movendo o cursor do mouse para o conector A do aparelho, ele se torna amarelo. Clicando nele, será proposta a escolha entre tamanho mais adequado para o conector selecionado e tamanho selecionado a partir da biblioteca. Selecionamos a segunda opção para manter as propriedades configuradas. Isso ativa a régua para definir o comprimento do trecho de tubo que está sendo modelado. Se o modo Smart Map for ativo,
será gerada automaticamente uma transição entre o conector A e o tubo. Selecionando a transição, poderá ler suas propriedades na caixa de ferramentas das propriedades, e a transição será adicionada à biblioteca de projeto, como as demais entidades modeladas. Da mesma forma, traçando o segundo trecho do tubo perpendicular ao precedente, o software insere automaticamente curva entre os dois segmentos. É possível escolher um material diferente para os acessórios. Por exemplo, a transição em T será em latão, para multicamadas. Definindo essas configurações, será gerada automaticamente a transição em T no material escolhido. Da mesma forma, traçamos as conexões dos terminais hidráulicos. Escolhemos uma entidade tubo, pressão, clicamos em um dos seus conectores e escolhemos a opção tamanho mais adequado para o conector selecionado. Definimos seu comprimento com a régua. Se necessário, as conexões serão inseridas automaticamente. É possível traçar os tubos até nos níveis bidimensionais, embora com algumas limitações devidas ao 2D. Na fase de modelagem, poderá alterar o comprimento do tubo a qualquer momento, mesmo se ele já estiver conectado a outras entidades ou outros trechos. Para fazer isso, deverá selecionar todos os objetos que vinculam o tubo ao longo da direção em questão. Se a seleção múltipla for correta, serão mostrados a alça e duas setas azuis, indicando a direção onde deslocar os elementos para modificar o comprimento do trecho do tubo ao qual estão ligados. Esta função pode ser ativada tanto no 2D como no 3D. Vamos traçar as conexões do acessório. Selecionamos um tubo de aço série leve e escolhemos a opção tamanho mais adequado para o conector selecionado. Agora, adicionamos um acessório pressão do tipo válvula de esfera com borboleta DN15. Traçaremos o tubo horizontalmente e depois perpendicularmente, obtendo assim uma junção automática do tipo curva. Uma vez que o traçado será igual nas demais derivações, portanto, poderemos aproveitar a funcionalidade replicar caminho. Ativando o diagnóstico, serão detectados pontos de conexão deixados livres ou não conectados corretamente. O diagnóstico detectará até tubos atribuídos a fluxos de entrega e retorno diferentes. Será mostrado um erro de conexão, cuja descrição mostrará a mensagem instalações diferentes entre as conexões das entidades, incluindo os IDs dos objetos em questão. Adicionando todas as entidades necessárias e traçando as conexões, é realizada a modelagem completa de um sistema AVAC hidráulico. A título de exemplo, vamos analisar a modelagem de um sistema AVAC pneumático. Na lista de instalações, adicionamos o tipo AVAC pneumático, ventilação, com fluxos de entrega e retorno, e escolhemos uma cor para cada fluxo. Adicionamos também o nome da instalação,
por exemplo, ventilação. A primeira entidade da instalação será um equipamento. Adicionamos o equipamento importando o modelo 3D de um arquivo. Na primeira etapa da janela do assistente, selecionamos o arquivo que queremos importar. Na próxima etapa, selecionamos a categoria e o tipo. Na terceira fase, escolhemos o tipo, com vazão nominal de 1000 metros cúbicos por hora. Por último, inserimos os conectores necessários. No caso, inserimos 4 conectores frontais, um lateral para ligação elétrica e um para drenagem. Em seguida, da linha Equipamentos e Terminais do menu Desenho, selecionamos a entidade Terminal, Pneumático e modelamos o objeto graças ao configurador paramétrico. Na janela do assistente, escolhemos Categoria e Tipo. Você pode usar as teclas F7 e F8 para girar apropriadamente o objeto no desenho, a fim de posicionar seu anexo na direção em que a conexão deve ser colocada. Em seguida, abrimos o menu Desenho novamente para selecionar a entidade Acessório, AR. Neste caso, queremos criar um novo objeto Map, convertendo um bloco 3D arquitetônico. Utilizando a varinha mágica, algumas entidades arquitetônicas no desenho serão coloridas em amarelo. Selecionamos uma entidade para convertê-la. Agora, selecionamos uma categoria e um tipo parecido com aqueles do objeto que está sendo configurado. No caso, a categoria é Filtros e a tipologia Dispositivo de filtragem monobloco, com vazão nominal de 300 metros cúbicos por hora. Por último, inserimos um conector. Ao final da configuração, a entidade arquitetônica previamente selecionada é convertida em um objeto Map com todas as propriedades esperadas. Prosseguimos com a modelagem da instalação, traçando as conexões entre as entidades inseridas. Escolhemos a entidade duto, AR, com perfil retangular e tamanho de 300 por 200. Atribuímos à instalação ventilação e o fluxo de entrega. Se quisermos conectar o duto ao conector circular do objeto Unidade de Recuperação adicionado antes, clicamos no campo Transição da seção Junções automáticas para configurar uma transição chapa galvanizada circular retangular. Clicando no snap amarelo, que aparece em um dos conectores frontais da Unidade de Recuperação inserida anteriormente, traçaremos um trecho do duto e a transição será inserida automaticamente. Selecionando a transição, poderá visualizar seus parâmetros, atribuídos automaticamente para cumprir os requisitos de conexão. E seu perfil será adicionado automaticamente na biblioteca. O duto pode ser traçado até nas vistas bidimensionais, com os limites devidos ao 2D. Por exemplo, adicionamos automaticamente uma junção em T com o modo Smart Map ativo. Em seguida, selecionamos o elemento flexível, AR, para conectar o difusor circular à rede de distribuição. Para fazer isso, será necessário configurar a inserção automática de uma transição de tipo retangular circular no flexível. Como no caso das demais junções, também a curva pode ser inserida automaticamente.
Graças ao diagnóstico, poderá detectar qualquer erro de conexão entre entidades. Os pontos não conectados corretamente são identificados por um círculo laranja. Caso haja uma conexão entre dutos com fluxos de entrega, retornos diferentes, o diagnóstico detecta um erro de conexão e na descrição será mostrada a dica Instalações diferentes entre as conexões das entidades, incluindo os IDs dos objetos em questão. Colocando todas as entidades necessárias e traçando as conexões, conseguimos finalizar o projeto de um sistema AVAC pneumático. Vamos analisar a modelagem de um sistema elétrico. Da caixa de ferramentas do navegador, abrimos a lista de instalações para adicionar um novo tipo de sistema. Escolhemos o tipo elétrico, configuramos uma cor e damos um nome ao novo sistema. Do menu Desenho, abrimos a seção dedicada a instalações elétricas, que inclui todos os objetos paramétricos e as entidades de conexão. Suponhamos adicionar o objeto medidor de energia. Para fazer isso, selecionamos o primeiro elemento da linha Equipamentos e Dispositivos por tipo de instalação. Utilizando o configurador paramétrico, escolhemos a categoria Medidor de energia e o tipo Medidor de eletricidade monofásico, com potência contratada de 3,0 kW. Da linha Acessórios e Quadros, selecionamos outro objeto, Quadros, e abrimos o configurador paramétrico para atribuir ao objeto as propriedades apropriadas. A única categoria disponível é Quadros. Quanto ao tipo, escolhemos o quadro de distribuição de embutir. Na próxima etapa, selecionamos o modelo com o número de módulos igual a 12:1 e finalizamos a sua configuração para inseri-lo no projeto. Por padrão, em cada módulo é posicionado um elemento tapa-furo, que pode ser substituído por elementos diferentes da biblioteca de objetos BIM. Por exemplo, substituímos o tapa-furo do primeiro módulo por um interruptor magneto térmico de 4 módulos. Vamos fazer o mesmo no segundo módulo. Desta vez, escolhemos um interruptor magnético térmico diferencial de 4 módulos. Repetimos a operação para todos os módulos disponíveis. Cada um dos 2 interruptores diferenciais será configurado para gerenciar uma linha de fonte de alimentação. Em seguida, adicionamos as entidades caixa de luz. As categorias disponíveis são caixas de luz e torres de tomadas, cada uma com seus tipos específicos. Primeiro, escolhemos uma caixa de luz de embutir, com o número de módulos igual a 3:1. É possível personalizar a placa da caixa de luz selecionando outras da biblioteca. Por padrão e de acordo com as escolhas feitas, a caixa consta de 3 módulos, cada uma com sua placa cega. No caso, substituímos o módulo central por um botão On/Off. Adicionamos mais uma caixa de luz embutida com módulos 3:1. Portanto, selecionamos o módulo e abrimos a biblioteca, escolhendo o objeto Tomada Italiano Bipasso. Para o arranjo da linha telefônica, colocamos uma caixa de luz embutida com um módulo no mesmo delta de 40 cm e adicionamos uma tomada de telefone. Ativando novamente a entidade caixa de luz,
escolhemos a categoria Torres de Tomadas e o tipo Mini Colunas de 2 faces, com 4 módulos por lado. Posicionamos o objeto e personalizamos os módulos de ambas as faces da torre. Adicionamos ao modelo todos os pontos de tomada e os interruptores necessários. Em seguida, colocamos os objetos pontos de luz. Poderemos aproveitar a funcionalidade Magnetic Grid para dispor imediatamente das várias entidades do mesmo tipo em distâncias regulares. Da seção Instalações Elétricas do menu Desenho e da linha Equipamentos e Dispositivos por tipo de instalação, selecionamos o primeiro elemento, elétrico. Através da janela do assistente, escolhemos o objeto ponto de luz, quadrado no teto, com potência absorvida 34 watts. Na seção Ação da barra de ferramentas superior, encontra-se a opção MG3D. Ao selecioná-la, será ativada uma varinha mágica, que utilizaremos para destacar a grade. Em cada um dos pontos de inserção, entre linhas e colunas da grade, será inserido o objeto ponto de luz. Nesse caso, 12 entidades dispostas em 6 linhas e 2 colunas. Ocultando a entidade Magnetic Grid 2D da seção Visibilidade, serão visualizados apenas os objetos pontos de luz que acabamos de colocar e será ocultada a grade. Repetindo essas operações no 3D ou 2D, serão configurados e colocados todos os pontos de luz necessários. Prosseguimos adicionando ao projeto as várias entidades caixa de passagem. No menu Desenho, selecionamos o objeto Caixas e Poços, de visita da linha Acessórios e Quadros. Abrindo o configurador paramétrico, escolhemos uma caixa de passagem de embutir e a colocamos na parede a uma altitude de 2,5 metros. Ao lado, adicionamos uma caixa de passagem circular de embutir para uma ligação à rede telefônica. Voltando ao configurador paramétrico, escolhemos novamente a categoria Caixa de Passagem e o tipo de caixa de passagem à vista com tampa de pressão. Posicionamos o objeto no desenho, perto da caixa inserida anteriormente, mas dessa vez à altura de 2,8 metros. A seguir, poderemos colocar todas as caixas de passagens necessárias para o arranjo do sistema elétrico. No contexto de um sistema elétrico, as entidades predispostas para a conexão são tubulação flexível, canaleta e eletrocalha. No menu Desenho, na seção Instalações Elétricas, será possível selecionar a entidade Tubulação elétrica. A caixa de ferramentas de propriedades mostrará informações sobre a entidade escolhida e, editando os campos específicos, será possível modificar o modelo, a dimensão, as junções e os conectores. Também será possível associá-la a um sistema, no caso, aquele elétrico. Os métodos para traçar as conexões elétricas são completamente semelhantes àqueles já vistos no caso de conexões mecânicas. A superfície que pode abrigar as conexões se torna verde. Quando uma área fica amarela, você pode clicar nela para começar a traçar a tubulação. Serão ativados o cubo direcional e o transferidor para escolher o plano e a direção onde traçar a conexão. Também será mostrada uma régua para definir o comprimento. Se quiser traçar o segundo trecho do tubo em uma direção diferente, será inserida automaticamente a entidade de conexão do tipo curva
para conectar os dois segmentos corretamente, desde que o modo Smart Map esteja ativo. Tomamos um exemplo, um tubo de 16 mm de diâmetro, e traçamos dois trechos até a caixa de passagem de embutir que se encontra perto do quadro de distribuição, criando duas linhas separadas. As funcionalidades já vistas são válidas também no caso de instalações elétricas. Portanto, será possível utilizar as setas para alterar o comprimento de uma ou mais seções da tubulação elétrica. No menu Desenho, selecionamos a entidade de conexão Canaleta para fazer as conexões entre a caixa de passagem à vista e os pontos de luz. Com um clique do mouse, poderemos começar a traçar o duto, sempre com a ajuda de cubo direcional, transferidor e régua. Também é possível utilizar os snaps azuis no desenho, pontuais ou lineares, tomando como referência tanto as entidades do grupo de instalações quanto do grupo arquitetônico. Traçamos a conexão entre as caixas de passagem à vista e, em seguida, com as entidades de ponto de luz. Se necessário, poderemos aproveitar as funções inteligentes disponíveis na barra de ferramentas superior, como romper, replicar caminho, unir, etc. Graças ao modo Smart Map, os acessórios necessários serão inseridos automaticamente ao longo da modelagem do traçado. Para conectar a mini coluna colocada no chão, escolhemos uma entidade flexível, elétrico. Da caixa de ferramentas de propriedades, abrimos o campo Dimensão, para escolher o elemento com diâmetro de 20 mm. Começamos a modelar o traçado a partir da caixa de luz. Nos aproximando à base, a superfície se tornará amarela e poderemos clicar nela para fixar o primeiro ponto do flexível. Aproveitando os snaps azuis lineares, estendemos a conexão até o nível do piso e traçamos o flexível até a base da mini coluna. Depois de tê-lo fixado, é possível modificar seu perfil utilizando as funções que são mostradas clicando nele com o botão direito do mouse
ou também clicando no comando Editar da barra de ferramentas superior. É possível ativar a visibilidade de outros sistemas a qualquer momento, visando evitar ou resolver conflitos entre as várias entidades. Além disso, lembramos que é sempre possível habilitar o diagnóstico de conexões com erro, clicando no botão da barra de ferramentas superior para detectar as conexões não realizadas corretamente. Colocando todas as entidades necessárias e traçando as conexões, conseguimos finalizar o projeto de um sistema elétrico. Todos os objetos modelados serão automaticamente mostrados na biblioteca de projeto, que acompanha dinamicamente a modelagem. O sistema elétrico assim modelado é integrado num contexto arquitetônico, junto aos demais tipos de sistemas.